A paz do Senhor, irmãos, obreiros de Adonai, alunos da EBD, membresia. Queremos glorificar a Deus por mais uma aula da EBD. Infelizmente, nós não estamos naquela situação de sala de aula, de sentar juntos, de compartilhar ideias, de compartilhar conhecimentos. Mas desde já eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida dos irmãos de Adonai, que tem sido uma bênção na minha vida, e desde já quero dizer que estou com saudade. E louvo a Deus pela vida do nosso sacerdote, do nosso pastor, Carlos Felipe, que tem nos dado liberdade de ministrar a aula do Senhor. Saímos de um trimestre, irmãos, muito corriqueiro, falando sobre família, falando sobre aquilo que estava acontecendo dentro de casa, as nossas famílias, a nossa casa. Mas agora nós vamos mudar o contexto todinho, mas essa lição que dará entrada de novo, ele é o livro de Salmos, O livro de Salmos, uma compilação de autores diferentes, em que a base fundamental dos louvores está sobre a vida de Davi, irmãos, que escreveu praticamente uns 73 salmos. E outros homens escreveram, Moisés, Salomão, Asaf, escreveram os louvores de adoração ao Senhor. Quem seríamos nós se não adorássemos ao Senhor, se não tivesse com louvores tão expressivos, tão lindos, em que nós ouvimos e uma lágrima desce, um sorriso, a presença de Deus, ela chega até as nossas vidas. Por isso nós louvamos a Deus pelo livro de Salmos. E iniciaremos desde já o capítulo 1 do livro de Salmos, que tem como título Salmos, um guia devocional para o cristão. O texto áureo diz assim: cantai louvores ao Senhor com a harpa, e com a harpa e a voz do canto. Salmo 98, Salmo 98, 5. O livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Os objetivos da lição: apresentar uma visão panorâmica de Salmos e mostrar a importância dos cânticos e destacar alguns termos específicos dos Salmos. O texto de referência está em Salmo 42, que diz assim: como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo de número 44, que diz: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. E Salmo de número 45, o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é uma pena de um destro escritor. Então, iniciando já os Salmos, um guia devocional para o cristão. Os Salmos, quando eu estava lendo, a minha mente já abriu totalmente para poder entender. O Salmo é como a Bíblia. Teve muitos escritores e alguns deles nem se encontraram, nem se viram. É o caso de Moisés, que escreveu um livro, escreveu um salmo. Salomão escreveu, Davi escreveu, e alguns não se encontraram. É como a Bíblia, é uma compilação de hinos que fala sobre perseguição, luta, adoração. Tem expressões que falam sobre o Messias vindouro que virá. E por isso os Salmos é uma coisa maravilhosa, irmãos. Em momentos de luta, em momentos de dor, nós ouvimos muito falar. Em momentos de ansiedade, momentos de alegria, Nós falamos, batei palmas ao Senhor, louvai ao Senhor. E fala muitas outras coisas que nos chamam a atenção, nos dá alegria, irmãos. Nos diz que o Senhor, Ele nos sonda, Ele nos conhece todos os nossos caminhos. Por isso é uma alegria muito grande
no texto de introdução diz assim: é provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto é necessário conhecê-lo. Irmãos, aquilo que eu já falei, quando você entra num ambiente de igreja espiritual, em que se louva, em que se adora o nome do Senhor, a tua vida muda totalmente. De repente, através de um hino, Deus fala ao teu coração. Eu lembro no texto em que, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 5, verso 13 e 14, eu acho a coisa mais interessante, porque diz que Asaf, Emã, Jedutum, os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz, com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos, para louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, irmãos, louvar ao Senhor, adorar é muito bom. E estaremos entrando num trimestre de adoração, irmãos. Num trimestre em que nós estaremos aprendendo sobre louvor, sobre adoração, sobre a profundidade do Salmo 23. Estaremos aprendendo todas essas coisas. Então, irmãos, nós convidamos você, irmãos, para vir assistir, para vir. Estaremos aqui, irmãos, estudando para que você possa aprender mais e mais a Bíblia. A seguir, no outro vídeo, nós estaremos lendo o capítulo 1, capítulo 1, 2 e 3, já que nosso irmão Obreiro Gustavo estará dando o tópico 2 e o nosso diácono Cláudio, quarto dia diante, estará dando o tópico de número 3 da lição.